bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Eu estou aqui com o Rômulo, ele é CEO da Conecta SVA, também conhecido como Qualifica. E agora a gente quer falar o quê? Sobre SVA para provedor. Então, o básico, para quem está nos assistindo, o que é o SVA? O SVA. SVA é Serviço de Valor Adicionado. Agregado ou adicionado? É a mesma coisa. Depende da literatura, mas é a mesma coisa. Eu vou passar para você uma curiosidade. Como é que surgiu o SVA? Tá. Ninguém sabe. Algumas pessoas É não ótimo, sabem. realmente, como surgiu isso? É o seguinte, na primeira licitação que teve do governo, há muitos anos atrás, as operadoras, quando ganharam o primeiro edital, qual a diferença, Romulo, de um provedor para uma operadora? A operadora, ela passou por um edital e ela recebe incentivo do governo para expansão na rede no país. O provedor, ele é um indivíduo, uma pessoa que monta um empreendimento e oferece o serviço de conexão. Essa é a diferença de provedor para operadora. Na operadora, quando começou, no final da década de 90, as operadoras que ganharam, chamaram o governo para conversar, falaram assim: governo, vem cá, nós ganhamos o edital, mas a gente não vai dar conta de pagar esses impostos. ICMS vai inviabilizar a operação. E matematicamente eles mostraram para o governo. O governo não podia baixar imposto, detrimento de um setor. O que ele fez? Então tá bom. Então eu vou te entregar um recurso chamado SVA, Serviço de Valor Adicionado. Em cima desse serviço, você vão pagar menos imposto, Isso ok? foi criado pelo governo? Foi um acordo entre o governo e as operadoras para diminuir aquela quantidade de imposto que estava pagando, que inviabilizar a operação. Isso foi naquela época do modem, que você meio que pagava pela conexão. Era, lá atrás. A história do Velox, tu tinha o Velox, mas tinha que arrumar um provedor, Tinha. porque uma coisa era telecom e outra era... A internet foi o primeiro SVA que surgiu, ninguém sabe. O primeiro SCM era a linha telefônica. A linha telefônica era SCM. E a internet no começo era SVA. No dia que acabou a linha telefônica e virou par metálico, aí virou uma coisa só. Sempre virou internet. Mas a internet foi criada pelo governo, né? Foi o governo que criou esse conceito, né? Bem, mas quem está hoje nos assistindo, o SVA, então, é o quê? No dia de O hoje? SVA, ele é um serviço, são aplicativos, são serviços que geram valor para o provedor, para que o provedor, quando ele for entregar a internet, ele entregue uma melhor experiência. Rômulo, não entendi bem o conceito, vou explicar. Você tem um serviço de SCM, que é a conexão de internet que entrega na casa das pessoas. Ok. Em cima desse serviço, você coloca alguns aplicativos e serviços. A internet, ela é controlada pela Anatel, os aplicativos SVAs, não. Rômulo, mas para que serve o SVA? É só para reduzir imposto? Eu vou explicar isso depois. Também, com SVA, você consegue uma maior eficiência tributária. Com SVA, você consegue ter um maior diferencial competitivo. Você consegue fidelizar, você consegue render, você consegue aumentar o ticket médio. Então, são serviços que geram valor em cima do SCM, para no final poder entregar uma melhor experiência para o usuário final. É isso. Engraçado que você conversando, né? Você explicando isso, eu faço a pergunta para a nossa audiência poder entender, mas é claro que eu conheço a resposta, eu já trabalho com isso há muitos anos. Sim. Mas durante o que você falava, me veio à mente um aluno, que eu até conversei com ele ontem, tem 2 dias que eu conversei com ele. Esse cara acabou de começar um provedor em São Paulo. Tá. Aí ele me ligou e falou assim: Alan, me dá uma ajuda, eu tenho um contrato aqui com o usuário. Aí ele falou: eu até peguei um contrato que você botou no curso, porque eu tenho um curso Milionários da Telecom que ensina você ir do zero a montar um provedor de internet. Isso. Ele já é esse aluno que comprou meu curso já é um profissional experiente da área, já trabalha 12 anos com telecom, é projetista FTTH, só que ele tem uma visão tão boa que ele falou assim: eu vou comprar o curso do Alan porque eu quero a opinião de alguém experiente. Ele adorou o curso é ótimo, mas eu não posso fazer propaganda de mim mesmo, senão talvez você não acredite. Mas o interessante, e agora vem um ponto do que eu estava lembrando, ele tem 2 assinantes. E aí ele falou assim:
Alan, eu quero implantar um contrato de fidelidade com o cliente. Só o cliente assinar o contrato não foi legal. Como é que você fez? Eu peguei e contei a minha experiência. Olha, cara, no passado eu fazia um contrato que eu chamava de contrato de adesão e eu fazia uma folha, que a folha tinha os dados do usuário. Quando ele assinava uma folha só com os dados dele, o plano que ele escolheu, ele estava aderindo àquele contrato, que eram algumas folhinhas. Para não ficar aquela coisa assinante assim, do cara assinar um montão de contrato. Sim. As operadoras grandes já fazem isso, né? Elas fazem até pelo telefone. Você, sim, quando aceita, você está aderindo a um contrato. Só que se der alguma coisa errada, um provedor grande, uma grande operadora, claro, Vivo, Oi, TIM, eles têm um jurídico para te acionar, é maior, eles podem fazer isso. O provedor pequeno, eu falei para esse aluno, olha, eu não tenho condições jurídicas disso. Eu preciso ter uma relação com o meu cliente mais clara e transparente. Então, quando eu fiz esse contratinho, eu coloquei a multa. A multa do contrato. Eu botei lá o kit de instalação e os meses decorrentes. Primeiro mês, segundo mês, terceiro. Aí quando você estava conversando, falando sobre o SVA, eu estava lembrando desse aluno especial. E eu falei assim, cara, esse SVA vale até para esse aluno que está começando. Porque eu falei, cara, é muito difícil uma pessoa começar como você, pensando em detalhes, tão bem organizado. E você que está nos assistindo, eu acho que pega aí, vê essa coisa, né? Você precisa ter um provedor organizado. Se só vender internet, não dá. Não. Como é que você fideliza o seu cliente? É o tema central do nosso assunto. Para aplicar uma fidelidade de 12 meses, como? Para isso que a Conecta SVA existe. Perfeito, é para isso. Só o plano, 600 metros, isso aí o usuário já até encheu o saco. 600, 800, 1000, 2000, 1 giga. E o usuário já sabe como é que é. Velocidade só. É diferente. É diferente. Mas o SVA, o legal, que ele é mais importante para o provedor entender, que não é uma manobra qualquer. Ele é regimentado em lei no setor de telecom. Então é algo que o provedor ele pode utilizar. Ele pode ser pequeno, médio ou grande. Ele tem direito sobre isso. É um benefício a mais que ele vai estar entregando para o cliente final, para o assinante. As pessoas, gente, nós como técnicos, talvez, temos um valor para a internet, mas o usuário final, ele quer acessar o WhatsApp, ele quer acessar a rede social, ele quer acessar o conteúdo para ele é mais importante. Ou seja, para o usuário final, a experiência é mais importante. Então, entregar SVAs é entregar serviços, é entregar software. Agora eu quero te fazer perguntas específicas. Tá. Vamos lá. Conecta SVA. Quais são os SVAs que vocês vendem? Quais são os programas, aplicativos? Tá. Então, só para falar. Quais são os serviços? Tá, só para falar uma coisa. Já entendemos da importância. Tá. Agora só um detalhe aqui. Se eu vou no começo da Qualifica e Conecta SVA, vou explicar isso para o pessoal. Tá. Há 4 anos atrás, desde 2019, a Qualifica, que é uma empresa, ela vende um aplicativo de educação para os provedores. Ano passado, os nossos clientes pediram para a gente, Rômulo, eu quero mais aplicativo SVA, eu não quero só educação. Educação é sensacional. Porque Qualifica é mais. Curso, né? Eles são cursos para provedor de internet. E para o mercado em geral também, para empresas, né? Para pessoa física, pessoa jurídica, eles atendem todo o mercado. Só que ele é cursos. Aí o Conecta SVA existe justamente para atender uma pluralidade maior de aplicativos. Então vamos lá. A gente tem hoje aplicativos, tá? De educação, como o Qualifica, eu comentei no começo, aqui agora com você, que é curso, que tem carreira, que tem carteirinha de estudante, que tem clube de vantagens e tem ainda licença família, tudo no mesmo aplicativo. Então SVA de educação, né, ganhou Qualifica, cursos, que ganhou o prêmio de melhor SVA segundo a revista RTI. É um aplicativo nosso. Uma revista respeitada, hein? Respeitada. Então, a gente ganhou o prêmio de melhor SVA. Legal. Além do Qualifica Cursos, eu tenho o Qualifica Saúde, que é um aplicativo de educação com tema de saúde. Yoga, ginástica. Ele é mais voltado para bem-estar e saúde.
Temos também... Ensina lá a fazer uma cirurgia do coração, né? Mas não é para esse ponto. É mais assim, alimentação, uma boa alimentação, claro, né? Claro. E assim por diante. Eu tenho também um outro aplicativo que é o Apostilas Enem, que é um aplicativo gostei disso aí, cara. de apostilas. Eu tenho uma criança pequena aqui em casa, né? Eu tenho uma pré-adolescente aqui que está precisando de um SVA desse. Quem sabe eu não filo aí uma contazinha. Pode deixar, pode ficar tranquilo. E é um aplicativo de apostila do Enem com exercícios, com simulados. Mas isso tudo que você está contando ainda é no Qualifica? São todos aplicativos até nesse momento nossos, que nós desenvolvemos. São 3, Qualifica Cursos, Qualifica Saúde e Apostila Enem, que tem uma vantagem, ele é um aplicativo de e-books, que eu vou falar mais tarde sobre isso, tá? Então, é um aplicativo de e-books. Ele é um site, vamos do Enem, que eu fiquei super interessado. Tá. O Enem é um site que você pode entrar com usuário e senha? Ele é um app ou site, usuário e senha. Ele é um app, pode estar no celular. Ou no tablet. No tablet. Mas também é um sitezinho. Sitezinho que eu não também. gosto, a minha pré-adolescente, eu não tirei o celular dela, que fez merda pra caralho, tirei o celular. Então, mas tem o site, pode logar no site. Pode logar. Aí a pessoa vai entrar com usuário e senha e automaticamente ali vai ter os simulados, vai ter os exercícios, vai ter as provas. Legal. E ali ele vai poder interagir e aprender. Meu detalhe, vocês podem estar achando que é besteira, mas é o seguinte, um conteúdo com uma curadoria, feito por um professor, claro. Um negócio bem feito. Você vai pro YouTube, meu irmão, porra, é muito zoado, cada hora um fala uma coisa, o cara leva meia hora, clique no sininho, se inscreva no canal, dá like e o vídeo de fato você não assiste. Perfeito. Então é um negócio lá bem feito. Bem feito, bem estruturado, todo um cuidado para que de fato a experiência legal para o aluno. Você que é dono de provedor, presta bem atenção, você que é dono de provedor, você vai vender a banda larga para o seu cliente. Isso. Você oferece também esses SVAs como algo adicional. Perfeito. Para quê? Aí você tem duas opções. A primeira, economizar dinheiro dos impostos. A segunda, fidelizar aquele contrato de uma forma melhor. A terceira, ganhar dinheiro. Aí o de ganhar dinheiro depende do que o provedor está vendendo. E também diferencial competitivo, porque de acordo, muitos provedores ainda não têm SVA e muitas vezes a sua composição pode ser melhor que o seu concorrente. Isso ajuda no assinante. Eu não tinha pensado nisso. Na minha opinião, ou era ganhar dinheiro ou economizar impostos. Não. Aí depois que eu conheci vocês, eu comecei a entender. Economizar dinheiro economizar impostos e ganhar dinheiro não são as duas opções. Tem a terceira, a fidelidade. Tem. Mas isso já era um pouco implícito, eu conheci um pouco. Mas essa do diferencial competitivo, eu não parei para pensar. Esse, inclusive, é o maior. Para mim é novo. Inclusive, é um dos maiores motivos. Eu fiz uma pesquisa com os meus clientes mais ou menos há um ano e meio atrás, mais ou menos, e eu fiz uma pergunta. Por que você compraria um SVA? O provedor. Ele respondeu, em primeiro lugar, diferencial competitivo. Segundo lugar, eficiência tributária. Terceiro lugar, fidelização e retenção. Quarto lugar, aumenta a receita, aumenta o ticket médio. Ou seja, diferencial competitivo é o que eles mais buscam. Porque... E quais são os produtos que você tem eu vou chegar lá, que vai dar o diferencial competitivo? Tá, vamos lá. É que a gente acabou mudando do assunto. Aqui a gente vai e volta várias vezes. Eu falei do Qualifica Cursos, Qualifica Saúde e Apostila. São aplicativos da Qualifica. Mas nós somos a Conecta SVA agora. Não vamos misturar, né? Tá bom. Conecta SVA. Como um hub de soluções SVA para o provedor, a gente tem ainda telemedicina. Vou imaginar. Maneiro, hein? Muito legal. Eu acho muito legal. Maneiro. Chama Eu Saúde. Você tem um atendimento médico 24 horas. Quantas vezes a pessoa quiser ligar, ela pode ligar no dia. É ilimitado? É ilimitado. 4 pessoas da família, o titular mais 4, são 5 pessoas da família que podem, para cada assinatura são 5 pessoas, o titular mais 4. Telemedicina 24 horas. Deve ser caro isso aí. Não é caro. É muito legal.
Você consegue no vídeo falar valores ou fica meio esquisito? Não dá? Não é que não dá. Eu acho que quando eu vou conversar com o provedor... Eu digo o seguinte, tá. Não quanto vai não quanto vai custar da Conecta, porque isso aí depende de pacote, e aí não dá pra gente colocar aqui. O que eu pergunto é o seguinte, por exemplo, eu sou um dono de provedor, vendo meu ticket por R$100 e quero botar o Conecta Saúde, eu vou vender isso por quanto a mais? O Eu Saúde, que chama o produto. O Eu Saúde. Ele pode vender, por exemplo, R$30, R$40 a mais. Não sendo SVA. Isso seria uma prática dos seus clientes? Seria. Existe uma diferença entre SVA e uma venda avulsa. Eu vou explicar daqui a pouco melhor para o pessoal, para não confundir. Então eu tenho telemedicina 24 horas, que tem um titular mais 4 dependentes, tem lá um médico generalista que vai atender. Só vou dar 2 dados aqui. 75% das pessoas que vão para um hospital por algum tipo de atendimento poderiam resolver os problemas dela se tivesse telemedicina. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, 15% dos brasileiros têm plano de saúde. Então, se o provedor oferecer uma solução de telemedicina, quanto que ele vai gerar de valor para a base dele? Imagine aquele provedor numa zona rural, num lugar mais distante, mesmo num lugar perto, a pessoa tem um teleatendimento. Isso aí fora das capitais é show de bola. Mas mesmo fora e também dentro. Imagina hoje, aqui no Rio, mesmo Belo Horizonte, você enfrentar uma fila. Eu tenho uma filha pequena de 1 ano e 2 meses, que eu perco tempo, vou na emergência, e aí chego lá, a orientação que a minha mulher deu, eu poderia ter feito em telesaúde. Muitas ia resolver. Eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito, eu não tenho. Meu provedor não me fez esse treco. Aí chegou lá, mas era só dar esse remédio. E tem a receita, ele te manda a receita digitalmente. Não, nem precisava de receita. Mas tem ainda. Coisa que poderia comprar. Tem ainda. Tem ainda. Então, legal. Então a gente tem um aplicativo de telemedicina. De novo, provedor, olha o valor que você vai entregar para o seu cliente final. Educação, telemedicina. A gente tem também uma variedade grande de aplicativo de livros, jornais, revistas e apostilas. Por quê? Para entregar, primeiro, educação, cultura, conhecimento e informação. Como é que fica? É uma dúvida que eu tenho. Não estou afirmando nada. Pode falar. Cara, no passado eu era muito viciado. Eu comprava a revista Exame, eu comprava Você S.A., Editora Abril geralmente, né? Sim. Revista Veja e um pouco aquele Mino Carta. Hoje em dia isso existe ainda? Como é que ficou essa coisa, cara? Dentro de um app. Eu nunca mais comprei nada disso. Dentro de um app. A Super Interessante eu também gostava. Também tem. Dentro do app tem todas as revistas, você vê tudo no lugar só. A Editora Abril virou tudo online? Virou tudo online, não só várias editoras. Mas essas que eu citei existem? Existem, então, dentro dos aplicativos. 4 rodas, lembra 4 rodas? Lembro, que é 4 rodas, bom pra caramba. Tá lá. Então você tem... E no aplicativo que você vende... No aplicativo que a gente vende. Tem essas. Tem essas. E tem também o outro que é de jornais. Aí tem Estado de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Jornal do Rio, de Minas Gerais, vários lugares do Brasil. Mas é um aplicativo cada coisa? É um só? É a mesma coisa. Você tem aplicativo que tem os dois e tem aplicativo separado. Depende da estratégia do provedor. Aí vamos lá. Por que é interessante? Bom, mas hoje tem internet. Gente, mas é um conhecimento mais sintetizado, mais objetivo, mais focado, mais nichado, né? É diferente de um conhecimento aberto, né, da internet. Então, jornais e revistas é muito legal. Livros. Não, gente, isso que ele está falando é importante. Porque, por exemplo, olha só. Eu gosto de política. Aí eu aqui assisto muito um cara chamado Reinaldo Azevedo. Ele é um editor da Folha de São Paulo. Aí nos programas dele da internet gratuito, ele sempre fala, escrevi um artigo na Folha, mas eu não li o artigo porque eu não sou assinante da Folha. Entendeu? Aí eu me fodo, entendeu? Me fodo não, eu já entrei lá e tem que assinar a Folha, 20 conto por mês, 20. Aí nesse caso, se comprar um aplicativo... Todos os aplicativos, tem vários jornais. Já está incluso. Já tem lá incluso. Outra vantagem. Livros, por exemplo, né? É muito importante, obviamente, ter livros técnicos, livros de infantil, tem um aplicativo só de livros. Então, nós temos aplicativos focados. Qual que é a vantagem de eu ter aplicativo de livros? Já vou entrar no assunto. Imunidade tributária. Esse é o ponto-chave. Por que, Rômulo? SVA, eu tenho uma isenção
do imposto de ICMS. No próximo capítulo nosso... PIS e COFINS também não? PIS e COFINS também. No próximo capítulo nosso, que é o outro vídeo, eu vou falar mais sobre isso, mas é só um cheirinho para vocês entenderem. Vocês conseguem ter redução tributária com qualquer SVA de ICMS, mas PIS, COFINS e SSQN são os aplicativos de livros. Então, você ter aplicativo então vamos de lá, livros... gente. Para quem está nos assistindo, resumindo. O SVA existe os produtos de imunidade tributária. Também. Tem produtos que não tem. Não tem. Quais são? Só quem... Que não tem. É mais fácil. Todos os aplicativos de livros... Tá. É porque é constitucional. É constitucional. Existe uma lei de incentivo à cultura que dá isenção para e-books e audiobooks, que dá isenção de PIS, COFINS e SSQN, além do próprio ICMS por ser SVA. Todos os outros só têm imunidade, redução de imposto em cima do ICMS. O restante não. Né? Então, sobre entender. Então, educação, filmes, séries, tudo isso você tem redução de ICMS. Livros te dá imunidade tributária. Eu vou explicar isso para nós depois. Dá imunidade completa. Completa. Por conta da Constituição, da Carta Constitucional. Os outros produtos é do incentivo à cultura, que é o ISS e o ICM. Impostos federais pagam. Então, quem está nos assistindo tem que entender essa composição. Como aqui é um bate-papo, não é uma aula? Não é uma aula. Depois a gente até pode fazer algo parecido. Aprofundar mais sobre isso. Mas legal. E aí, aí é o ponto chave. Mas a gente estava voltando, acho que a gente perdeu um pouco o fio da meada de várias coisas, dessa questão do diferencial competitivo. Vamos voltar. Qual é o teu produto do diferencial competitivo? A educação, a telemedicina, os streaming. Bom, vamos lá. Posso dar opinião? Pode. Vamos lá. Telemedicina eu acho maneiro como diferencial competitivo. Inclusive o provedor pode até fazer propaganda. É permitido fazer propaganda? Pode fazer propaganda. Eu compro o teu produto, eu saúde. Eu posso dizer lá grandão, eu saúde inclusive. Pode. Tá, e qual é o outro? Eu falo educação com o seguinte sentido. Imagina você ter um aplicativo que tem carteirinha de estudante, te dá meia entrada, cinema, teatro, casa e shows. E todo o conteúdo tem certificado com a logomarca do provedor. Então eu acabo de fazer um curso, além da Mas é o white label o produto? Não, ele não é white label, ele é um aplicativo, o Qualifica é um aplicativo de série. Só que no certificado sai a logomarca do provedor. A gente personaliza nisso. Gostei. Olha que legal isso. E já compartilha Quais são os cursos que tem lá dentro do Qualifica? Tem, por exemplo, idiomas, liderança, tecnologia, marketing, finanças, saúde também, um tema de saúde, desenvolvimento, soft skills, são habilidades comportamentais, hard skills, são habilidades técnicas, curso de provedor, tem também, tem curso lá das NPS, tem curso de rede, e vamos colocar novos cursos também, então todo mês tem curso novo. Tem curso novo. Então isso também gera valor para os alunos. Quem sabe eu não me candidato como professor? Tá vendo? Vamos colocar os cursos lá do ano lá dentro do Qualifica. Deixa eu te falar uma coisa. Então diferencial competitivo, eu saúde, eu acho bacana. Cara, o lance de filme, eu tenho que falar de filme. Eu vou chegar agora. A gente tem aplicativos. Eu estou negociando, não posso falar ainda agora com vocês, umas duas grandes marcas que não tem no mercado hoje, que eu estou fechando para trazer. Mas qual que tem? A gente tem o Look. O Look? A gente tem o Look. E eu estou trazendo mais outros dois. Deixa eu te perguntar. Players. O Look, ele fica caro? Eu digo assim, não vou perguntar quanto vai pagar, porque aí foi o que eu te expliquei. Depende do pacote, gente. A Conecta, o cara ela tem 1000 assinantes. Eu vou vender para 300, o preço é um. Eu vou vender para 200, o preço é outro. Entendeu? Então o que acontece? Depende do pacote. Eu pergunto o seguinte, se é R$100, botou o Look, ele vai vender a quanto isso? Mas vamos lá. Isso é uma excelente pergunta. Existe uma estratégia SVA, existe uma estratégia de venda avulsa. Vamos entender a diferença. A estratégia de SVA, você coloca os aplicativos dentro do plano. Dentro.
Então, se o plano é R$100, com os aplicativos SVA vai ser R$100. Então vai ter lá dentro do aplicativo um plano SCN, por exemplo, R$50. Os outros R$50 vai ser os preços dos aplicativos que vão compor aquele plano bundle. O que é bundle? São todos, aquele plano que tem lá dentro 500 usuários. Os 500 usuários vão receber o aplicativo. Na verdade, é um direito de usar a licença, não é só o aplicativo pelo aplicativo. Então, bundle, você está entregando para os 500 usuários, exemplo daquele plano, o direito de usar os aplicativos. O provedor compra de você 500 licenças. Naquele plano, se tiver 5 planos, cada um 500, vai ser 2.500, por exemplo. Então, a gente contabiliza a quantidade de licenças que tem num plano. Eu entendi, mas assim, do bundle. Se você fosse falar de um exemplo de um cliente seu, tá. Um cliente seu que tem 2.000 clientes, ele comprou o Conecta SVA, vários pacotes, beleza, incluindo também o Look. Aí a venda da internet dele no estado de São Paulo é R$100, mas ele botou o Look. Ele vendeu a quanto para o usuário? É diferente, aí ele é avulso. Aquele plano de 100, ele vendeu por 115, 112. Porque o Look custa 12, no varejo custa R$12. Então, ele comprou, ele vai colocar lá. Eu posso comprar o Look agora, se quiser? Pode, só pagar 12 e pouquinho nele. Aí você vai colocar lá no seu plano R$10, pouquinho menos. Aí você comprou por um preço mais barato. Você ganhou um dinheiro em cima disso. Então, isso que eu quero perguntar. Mas eu não quero saber quanto ganhou de dinheiro em cima disso, porque isso depende do plano, da quantidade, da quantidade, do volume, outra história. Eu quero saber assim, quanto que o provedor ganha mais nessa história? Quanto que eleva o ticket médio? Essa é a pergunta. 30% a 40%, dependendo do caso. É muito alto. Muito alto. 30% a 40% a mais de receita. Gente, isso é estratégico. Isso é estratégico. Isso como é que é? O parceiro certo faz diferença no teu faturamento. Faz certo. E eu vou contar um segredo para vocês da Conecta. Tá. Só para vocês. Só para vocês. É o seguinte, a gente não entrega pacotinho, a gente não entrega combo. Eu entrego planejamento de SVA. É muito diferente. Por quê? Eu vou entender o modelo fiscal dele, eu vou entender, independente se optante pelo simples, lucro real ou resumido. Todos eles têm eficiência tributária, tem redução tributária. Então eu vou entender o cenário dele fiscal, tributário. Nós vamos estudar junto com o cliente, a 4 mãos, com o contador, com advogados, vamos estudar. Quem faz esse é o teu Custom Sucesso? Como é que é o nome? SES também faz isso. Você chama de SES. É sucesso do cliente. Mas até mesmo antes de ser cliente, eu ajudo ele a desenhar o melhor cenário de SVA. Antes de comprar o cliente nosso, eu converso com ele, entendo a concorrência, o que a concorrência está fazendo, entendo os planos pessoal, dele. Pelo que eu estou vendo, a Conecta SVA, ela não é só a venda de um produto SVA, não. Ela vai se comportar como uma consultoria estratégica para o provedor. Na questão da composição de negócios. Sim. Porque você vai entrar em contato com o vendedor, provavelmente ele vai fazer uma videoconferência, vai apresentar os produtos, claro. Como você está assistindo aqui, mas aí depois ele vai começar a entender em que cenário que o provedor está inserido para ele sugerir o produto certo. Olha, aqui você tem um concorrente com isso, não é legal botar esse produto, é legal botar outro produto. Isso. Você vai vender tantos. E em cada plano você tem eficiência fiscal, em cada plano você pode montar uma composição que faz sentido, inclusive então, fazer o upgrade. É uma venda consultiva. Sim, por exemplo. É uma venda consultiva. Tem muito cliente nosso, quando compra o produto, a base dele começa a mudar de plano. De um plano mais barato para um plano mais caro. Ele vê assim, poxa, se eu pagar R$10 mais caro, eu vou teoricamente dobrar a minha internet e vou ganhar mais 4 aplicativos. Se eu fosse pagar esses aplicativos, eu gastaria R$100. Nesse plano eu estou gastando 20, no exemplo que eu estou dando. Então, você também pode fazer upgrades, o próprio cliente, de um plano para outro, usando estratégia SVA, aumentar o ticket médio. Então, a gente vai, o time... Eu fazia isso na Vox, só que eu fazia de uma forma amadora, porque era um provedor muito pequeno no residencial. Sim. Eu tinha um residencial com 100 assinantes. E aí o que a gente fazia? A gente vendia lá 50 megas.
Aí quando chegava próximo de vencer a fidelidade, a gente ligava e falava, oi, tudo bem? Quer aumentar teu plano? Quer? Não, quero não, porque vai ficar mais caro, não vai custar mais nada. Basta assinar o contrato aqui de mais 12. Aí ele assinava, o de 50 virava 100, o 100 virava 200, o 200 virava 300. Só que se eu tivesse SVAs na época, valia a pena. Vale, porque você aumenta, não aumenta o seu custo. Eu só refidelizo. Para mim só interessava ele assinar mais 12. Que é para ele não sair. Mas ele vai assinar, ele vai querer assinar com prazer, porque ele está ganhando mais aplicativos, ele vai pegar um plano mais caro muitas vezes, ou ter um plano ainda mais caro, dependendo dos aplicativos que você faria. Você pode fazer uma escadinha, né, para cada plano, para ele poder subindo. Então é isso. Nós vamos sentar com o provedor a 4 mãos, desenhar a melhor estratégia, uma melhor composição, porque o que a gente está falando aqui é de composição. O primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano. Uma certa dúvida. E aí? Dúvida não, tá. Uma curiosidade. Existem provedores que são grandes, com mais de 1.000, 2.000 assinantes, e não tem SVA nenhum? Acontece, eu já vi. Por desinformação, por muitas vezes... Tem muito ou tem pouco? Tem muito. Tem cliente virgem, essa é a pergunta. Existe. Eu achava que... Eu vou muito em evento, né? Eu vou muito em evento. Eu falo assim, gente, como uma empresa... Eu já vi empresas de 5 mil, 10 mil que não tem SVA. Nenhum. Por ser um pouco cético, por muitas vezes ele não está focado. O cara foca tanto na operação que eles querem jogar outras coisas. Entendi. Na empresa. E ele não pensa, se eu for SVA... 5 mil assinantes que não tinha nenhum SVA. Acontece, eu já vi vários. A gente viaja o Brasil todo, conversa com um monte de empresário, e eles falam, nossa, eu tenho SVA até hoje. Como é que você não tem? Você vai ganhar redução tributária diferencial. Uma coisa, entendeu? Vamos supor que um dono de provedor que está nos assistindo tem uma mensalidade de R$100. Eu estou falando 100 para ficar didático. O quanto poderia esse percentual ser um SVA e quanto poderia ser um SCM? Eu vou responder mais tarde, não vou dar um spoiler. 60-40, 60 SCM, 40 SVA. Essa é uma prática de mercado. Pode fazer 40%? Pode. R$40 dos R$100 pode ser SVA? Pode ser SVA. E por isso não vai sem risco. Sem risco nenhum. Sem totalmente risco legal, totalmente resguardado juridicamente. Isso é uma prática de mercado legal, honesta, correta, transparente, sem problema algum. É legal. Ao contrário, se não fizer, que é estranho. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Se não fizer, não faz sentido você ter uma redução tributária e gerar valor para o seu produto e você não ter. Sim, verdade. Tipo assim, eu não vou ter porque eu não gosto. Por que você não gosta? Porque você não gosta. Porque não tem lógica você não ter uma coisa que vai te entregar eficiência tributária e vai gerar valor para o seu produto. E vai te ajudar a vender mais. Ainda pode ser definido como algo estratégico. O SVA é um argumento de venda. Você vai vender internet, você só vende commodity. O melhor é muito parecido, gente. Internet é internet, por melhor que seja. Esse termo commodity, né, produtos vendidos a granel, né, acabou sendo usado para tudo. Para tudo que se vende, que você vê pouco valor, né? Igual gasolina, faz diferença você botar no posto A, no posto B, não faz diferença nenhuma. Mas eu não acho nem acho que é por pouco valor. Acho que a internet tem muito valor. Só que ele é um produto que ele é sempre igual. Ele pode ser entregue em fibra. A Vivo, em fibra da Vivo, a fibra da Oi, tem diferença? A velocidade é a mesma. Assim, você está acessando, você vai entrar no seu Facebook, no seu WhatsApp, a mesma coisa. Agora, quem vai fazer a diferença é o SVA que está sendo vendido. Eu falo que é o SVA e eu falo que é a experiência. Eu acho que o SVA ele é um ponto-chave e também a experiência. Vou dar só um exemplo aqui, que eu vou fugir um pouco do SVA. Eu tenho um tio meu que mora no condomínio. E aí, a casa dele são 3 andares. Legal, condomínio simples, legal, 3 andares. E aí o provedor chegou lá, colocou o cabo na sala, ligou o roteador Wi-Fi, foi embora. Cumpriu a missão dele. Só que meu tio, ele tem 70 anos, ele fica basicamente no 3º andar. O que vai acontecer? A internet não funciona. Resumo, não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. 3 andares? 3 andares, lá em cima, não funcionou. O que aconteceu? Rom, a internet não funciona aqui em casa, não. O cara colocou lá embaixo e não está funcionando. Eu quero cancelar. Nem deu tempo de ele ligou para você porque sabe que você entende dessas paradas. Sempre tem um sobrinho que entende isso aí. Falei, beleza, tio, tô indo aí. Nem deu tempo de eu chegar lá. Ele já tinha cancelado. Só que o segundo provedor,
ele tem uma visão maior. Sem eu saber disso, tá, gente? Chegou lá, colocou o molho no mesmo lugar. Porque você não pôde atender ele na mesma hora. E pessoa quando está com ansiedade é difícil. Aí ele colocou, ele entendeu que ele entendeu a reclamação do meu tio sobre o fornecedor anterior. Tá. E aí ele falou, é muito simples isso aqui, vou pôr alguns pontos dentro da casa aqui, vou cobrar mais caros pontos adicionais, não tem problema, todo mundo vai pagar, não tem problema. E resolveu o problema dele, ele ficou feliz. Ou seja, ele cobrou 180, 210. Tipo. E o coroa tem grana, não bora na casa de 3 andares. Ou seja, o primeiro provedor. Coroa deve ser aposentado, tem dinheiro, 210 conto no plano de internet. Mas qual a moral da história? O primeiro provedor se preocupou só em entregar a conexão. Sim, o segundo foi embora. E o segundo entregou a experiência do roteador de casa, tinha lá uns SVA junto, inclusive tinha um Qualifica, ainda bem que tinha o Qualifica, graças a Deus, e os outros aplicativos nossos. E aí, poxa, foi outra experiência. Pega fora da casa, vai fora, até na rua o negócio está funcionando, quer dizer, por ser mais ampliado. O que interessa, gente, é a experiência. O SVA faz parte da experiência. Então, para a gente fechar esse quadro, fica aí como diferencial competitivo. O SVA, agora acho que isso está mais claro até para mim, que vendo Milionários da Telecom, embora seja um curso para quem está começando, acho que muita gente que assiste meu conteúdo também, tem grandes assinantes, eu acho que essa é a pegada. O SVA, ele é um mote para o diferencial competitivo. E pelo que eu estou vendo, a Conecta, ela vai fazer uma venda consultiva. O que é uma venda consultiva? Vai sentar na mesa com o dono do provedor. Se o dono do provedor quiser, é claro, ele vai abrir os números e a gente vai explicar, olha, esse número de assinantes dá para a gente economizar dinheiro de impostos aqui, dá para você ganhar mais dinheiro aqui. Ah, mas aqui tem um concorrente e aqui a gente vai usar como diferencial competitivo esse produto. E vocês têm uma carteira grande de produtos, como você falou, né? Acho que tem uns 7 ou 10. Tem mais de 10, tem mais de 10. E todo dia está crescendo. Vou dar o último exemplo aqui para finalizar o que você está falando, tá? Tem um cliente nosso que falou assim, Romulo, eu estou com um concorrente me pegando muito pesado comigo. Aí eu falei assim, eu abri os SVA, eu falei assim, nossa, nós vamos, vocês vão ver, nós vamos bater de frente, né? Aí lá ele tinha um antivírus, vamos falar o nome aqui para não ser antiético, X. E eu ofereci o Carpesc. Cara, lá ele tinha uma solução de educação Y, eu ofereci o Qualifica. Lá ele não tinha nenhum aplicativo de eficiência tributária. Ele começou a ter mais dinheiro. No dia que ele ganhou, ele investiu em marketing. Olha que interessante. O dinheiro que ele ganhou, economizou, ele pegou esse dinheiro e investiu em marketing. E aumentou ainda a base dele. 6 meses depois eu voltei lá. Hoje é uma outra história. Então, não é só... Ele mudou o provedor dele com um parceiro estratégico que foi a Conecta. E não foi só por causa do SVA, foi o que? A mentalidade. É a mentalidade de novo, da experiência, colocando os SVAs, colocando a estratégia certa. Porque quando você vai procurar um hub, gente, eu não estou aqui puxando essa dica pelo lado só não. Eles querem vender pacotinho de aplicativo. Eu não estou aqui para vender pacotinho de aplicativo. Eu estou aqui para resolver a sua dor, o seu desafio. E o SVA ajuda a resolver. Né? Uma boa experiência, uma boa estratégia, uma boa entrega de serviço, um atendimento bem feito, é igual a resultado. É igual a resultado. O provedor que sabe trabalhar bem, ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro. Então, fazendo os cursos do Alan, né? Entendendo como funciona o provedor, entendendo o modelo tributário. O provedor tem que saber quanto ele paga de imposto. Ele tem que saber, imposto é caro. Tem uma palestra que eu leciono, fiz até essa palestra na Bahia, foi muito interessante. O nome da palestra é Como Implantar a Instalação Grátis. Porque tem muita gente que pensa que é só pegar e dizer que é de graça, mas existem algumas coisas que você, que é dono do provedor, tem que fazer para você implantar essa instalação grátis. E se você não fizer isso, você vai ter um grande prejuízo. E agora eu estou começando a ver, vou até concluir nessa palestra, que o diferencial competitivo, o SVA entra na história. E a próxima, daqui a pouquinho que eu vou falar, eu vou entrar mais fundo sobre isso, vou dar um monte de dica bacana, tá, gente? Então, fechou. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço. Até mais, gente.